Hoje eu quero falar com você sobre a missão do intelectual cristão. Hoje em dia a gente fala muito de estudar, ser um intelectual virou uma coisa que entrou meio que na moda e é relevante para todo mundo. Parece que a gente entendeu de alguma forma que se intelectualizar, avançar a nossa capacidade cognitiva faz parte daquilo que todo homem assim que deseja alguma espécie de nobreza para sua própria vida deveria fazer. Mas fica às vezes sem sentido o porquê que a gente está fazendo isso, ou o que, que exatamente a gente está fazendo enquanto a gente está estudando. O objetivo é simplesmente ficar lendo um monte de palavras, decorando um conjunto de conceitos novos, vivendo à luz de expressões eloquentes. É isso que a gente deveria estar fazendo? Posando no Instagram para as outras pessoas com os livros que a gente está lendo? É só fruição pessoal? Existe alguma espécie de projeto envolvido nisso que a gente está fazendo? Eu acho que tem, e eu queria apresentar para você uma espécie de enquadramento, um modo de ler, uma espécie de lente diferente sobre a qual observar os nossos projetos de estudo mesmo. O que exatamente a gente está fazendo quando a gente procura entender o universo que nos cerca? Bem, eu vou fazer uso de um livro que eu acho muito interessante, muito bom para qualquer pessoa, chamado Criação Restaurada, do Al Wolters. É um livro de introdução à cosmovisão reformada e eu acho que ele fornece um conjunto de conceitos que são muito úteis para a gente. O primeiro desses conceitos que eu queria apresentar é uma espécie de uma distinção que ele faz entre lei e norma. Para o Al Wolters, existe uma espécie de legislação que é imposta ao nosso universo. Deus, quando criou o nosso mundo, fez com que ele fosse constituído de uma determinada maneira. Ele cria cada parte desse universo, mas ele também sustenta cada parte desse universo com as suas mãos, detalhe a detalhe. Ou seja, existe uma relação que unifica o universo que foi feito e o modo como o universo funciona. O nosso mundo não é simplesmente um relógio que a gente deu corda e Deus deixou para lá para que ele funcionasse de forma autônoma, por conta própria. Mas existe, na verdade, tanto uma estrutura de funcionamento, uma engrenagem interna para o nosso mundo, como existe também uma manutenção direta de Deus desse mundo. A constância da natureza, as leis universais, elas são expressões do cuidado próximo de Deus de cada uma dessas coisas. Deus está mantendo a sua mão soberana e, portanto, controlando e dirigindo cada um dos aspectos da nossa criação. Mas existe uma certa diferença no modo como Deus controla a criação como um todo, porque isso inclui não só a vida não humana, aquilo que a gente chama de natureza ou de universo, mas isso inclui também, de alguma forma, a vida não humana, e o Walters faz uma espécie de distinção entre a lei que Deus opera no mundo não natural e a lei que Deus opera no mundo natural. Vamos ver então a citação em que ele esclarece isso daí. Leia aqui comigo na nossa tela. Ele diz assim: há dois modos pelos quais Deus impõe sua lei sobre o cosmo, a sua soberania, o modo como Deus expressa o seu governo sobre o mundo. Dois modos pelos quais a sua vontade é feita na terra, assim como no céu. Ele age de modo direto, sem mediação ou indiretamente pelo envolvimento da responsabilidade humana. Deus age do mesmo modo que um soberano humano que faz certas coisas por si mesmo, mas dá ordens aos seus subordinados para outras. Ele põe os planetas nas suas órbitas, faz as estações se sucederem no tempo apropriado, faz com que as sementes cresçam e os animais se reproduzam, mas confia à humanidade as tarefas de fabricar ferramentas, fazer justiça, produzir arte, buscar a erudição. Em outras palavras, o governo da lei de Deus é imediato no domínio não humano, mas tem um mediador na cultura e na sociedade. No domínio humano, homens e mulheres tornam-se co-trabalhadores com Deus, como criaturas feitas à imagem de Deus. Eles também têm um tipo de senhorio sobre a terra e são vice-regentes na criação. O conceito aqui, embora ele tenha floreado e exemplificado de muitas formas, é razoavelmente simples. A ideia é de que Deus controla o mundo de duas formas diferentes. Primeiro de um modo direto e depois de um modo indireto. Naquilo que diz respeito ao mundo não humano, aquilo que a gente chama de natureza, o mundo natural, seu controle é direto. Deus controla quando a chuva vai cair, quando os animais vão se reproduzir, as leis que operam nessa reprodução, o modo como uma criança é gestada, o modo como a grama cresce, o modo como as estações viram, o modo como a lei da gravidade funciona. Esse é o controle de Deus na natureza diretamente. Ele controla cada uma dessas coisas com as suas próprias mãos. Mas no mundo não humano, Deus também tem desejos. Deus também ele deseja governar cada uma dessas instâncias. Ele deseja colocar a sua mão ali também, porque Deus é o governante sobre toda a criação. Mas o modo particular pelo qual Deus escolheu
colocar o seu governo e expressar a sua vontade nesses lugares que são não naturais é através da humanidade. Deus escolheu os seres humanos como vice-regentes da criação, como mordomos. Nós somos imagem e semelhança de Deus, isto é, nós somos a expressão de quem Deus é aqui na Terra. O que significa que há uma responsabilidade nossa própria de conhecer a vontade de Deus para cada um desses domínios e aplicar essa vontade nos seus domínios individualizados. Isso diz respeito a tudo aquilo que é próprio do ser humano. Diz respeito à educação, diz respeito ao jornalismo, diz respeito à política, diz respeito à arte, diz respeito à ciência, diz respeito à família, diz respeito ao cuidado do lar, diz respeito a todas essas coisas que fazem parte do território humano. Pense numa coisa que envolve propriamente a humanidade e que está de alguma forma sobre a nossa responsabilidade, há um desejo próprio de Deus para cada um desses ambientes e uma responsabilidade humana de fazer esse desejo, essa vontade de Deus vigorar na terra assim como no céu. O interessante é que se a gente olha para o Antigo Testamento, essa noção de que há uma vontade de Deus para cada uma dessas áreas, e para cada uma dessas áreas, tanto no domínio natural como no domínio não natural, encontra expressão sob a palavra sabedoria. Parece que a expressão sabedoria, ela conjuga de alguma forma tanto a noção de que há uma vontade de Deus para cada um dos domínios da realidade, sejam eles humanos, sejam eles não humanos. Veja só aquilo que está escrito aqui em Provérbios, no capítulo 8, versículo 22 ao versículo 31. O texto diz: "O Senhor me criou como princípio de seu caminho." Quem é esse me criou aqui? Ele está falando da sabedoria, que de alguma forma aparece no livro de Provérbios como uma sabedoria encarnada, uma sabedoria de alguma forma personalizada, antropomorfizada, né? Como se fosse uma pessoa, uma personalidade. E o texto vai dizer: "O Senhor me criou como princípio de seu caminho. Antes de suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado, eu era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença." Aquilo que o texto parece estabelecer para a gente é de que há uma ordem, uma estrutura na criação e de que essa noção, essa sabedoria antropomorfizada aqui estava envolvida nessa ordem, nessa estrutura da criação. Aquilo que diz respeito às propriedades, aos limites, às características, às interrelações entre os múltiplos aspectos da realidade estão envolvidos de alguma forma nesse conceito de sabedoria, ao ponto dela ser chamada de como que o arquiteto, aquilo que imprimiu, como que a planta baixa, a estrutura base sobre a qual foi erguido o resto do universo, tem a ver de alguma forma com essa sabedoria. Mas a sabedoria também, ao longo do livro de Provérbios, a gente sabe está vinculado com a vontade de Deus para o mundo humano também. Então aquilo que a gente deve fazer na família, nos nossos negócios, com relação ao nosso casamento, a escolha de uma esposa, coisas que são propriamente humanas também são chamadas de sabedoria. Sabedoria envolve, de alguma forma, a estrutura da criação, mas envolve também o desejo de Deus para a vida humana, que deve ser de alguma forma conhecido e imposto por responsabilidade humana também. Veja o que o Wal Walters vai dizer aqui quando ele fala sobre essa sabedoria no livro de Provérbios. Ele diz assim: numa metáfora ousada, o poeta descreveu a própria sabedoria como um tipo de projeto vivo anterior à criação, mas presente na sua execução. Parece ser a lei da criação, veja só, a lei da criação antes da criação, descrita como uma concepção do artista, personificada, que o acompanha em sua obra. As últimas linhas citadas enfatizam que essa obra envolve a imposição dos limites sobre a criação. Veja só, nessa atividade de Deus, a sabedoria está ao seu lado como um amon,
Vou acrescentar minha opinião, as que já foram dadas, querido e deleite, trabalhador mestre, pequena criança. O que ele está fazendo referência aqui é ao fato de que essa expressão, que é traduzida por arquiteto, é uma expressão que encontra alguma controvérsia, né, dentro dos tradutores do Antigo Testamento, não é? Sobre o significado dessa obscura palavra hebraica. Acredito que ela signifique como que um modelo de escala, um ponto fixo de referência que serve ao artesão como um padrão para construir, enquanto Deus, o artesão, modela o mundo, a sabedoria é o padrão pelo qual ele opera. A sabedoria envolve, então, tanto uma espécie de estrutura, uma espécie de lei, uma espécie de ordem interna, tanto do mundo natural como do mundo não natural. O que é interessante é que se a gente olhar para a filosofia antiga, e sobretudo para a filosofia pré-socrática, mas também para aquilo que vai acontecer depois da filosofia pré-socrática, a gente encontra muito claramente a noção de uma espécie de uma estrutura, de uma racionalidade interna ao mundo que deve ser descoberta, e essa descoberta operando como se fosse o propósito da filosofia. Veja só o que o Richard McKeown, no Filosofia Antes de Sócrates, vai dizer no que diz respeito à filosofia do Heráclito. Ele vai dizer assim: a grande descoberta de Heráclito é que todas as coisas ocorrem ou vêm a ser, ou que vêm a ser, fazem-no de acordo com um logos, o qual é comum. Logos pode ser traduzido como racionalidade, né, como argumento, como palavra também, não é? Tanto porque se aplica a toda parte, quanto porque é objetivo e, portanto, disponível a todos os seres humanos. Isso equivale a alegar que o mundo é governado por um princípio racional que os seres humanos podem vir a compreender. Podemos compreendê-lo porque somos igualmente racionais e nossa racionalidade está relacionada ao princípio racional universal do Logos. Não é interessante? Parece que de alguma forma há uma estrutura e essa estrutura ela pode ser conhecida. Ela é como se fosse uma espécie de uma palavra que é falada aos seres humanos e para os quais a gente tem que afinar o nosso ouvido para que a gente escute essa palavra e aprenda dela, uma estrutura racional, uma ordem interna ao mundo. E o que é interessante é de que essas duas noções parecem noções muito análogas. Aquela de que, por um lado, do ponto de vista da sabedoria, há uma estrutura interna à criação que nós somos chamados a descobrir, um modo de funcionamento, a lei de Deus impressa para cada uma daquelas coisas, e, por outro lado, na filosofia antiga, uma racionalidade interna ao universo que pode ser subsumida nessa palavra logos. Parece que a gente tem um mesmo projeto, uma mesma noção, uma noção muito análoga uma à outra, tanto na filosofia antiga quanto na sabedoria do Antigo Testamento, não é? E o que é interessante é de que em Provérbios essa sabedoria convida a todos os homens. A vocês, homens, eu clamo a todos, levanto a minha voz. Vocês inexperientes, adquiram a prudência e vocês tolos tenham bom senso. Parece então que há um convite por parte da sabedoria, um convite por parte da estrutura do nosso universo a que a gente a conheça, mas não só a estrutura do universo, mas a estrutura de tudo aquilo que faz parte do terreno humano, uma estrutura que faz parte, que governa aquilo que é o não natural. Então eu acho que de alguma forma o projeto intelectual do homem ele está vinculado de alguma maneira a entender qual é a vontade de Deus para uma determinada coisa. Entender o que é a lei interna, o modo de funcionamento, a estrutura, o logos, a racionalidade no que diz respeito a qualquer coisa. E o que é interessante é de que se há uma coisa X, há uma filosofia sobre essa coisa X. Em outras palavras, a filosofia sobre tudo. A filosofia da educação, a filosofia da casa, a filosofia da solidão, a filosofia da política, a filosofia do tempo, a filosofia da família, a filosofia, não sei, da filosofia a respeito de tudo, porque qualquer coisa pode ser objeto de investigação racional, qualquer coisa pode ser objeto de reflexão teorética e é isso que envolve, em certo sentido, a filosofia. Bem, eu acho que esse é o projeto de nós intelectuais cristãos, entendermos a sabedoria interna das coisas, a estrutura interna, aquilo que Deus planejou para um determinado aspecto da criação e de modo que a gente possa entender essa vontade e aplicá-la da mesma maneira que o Heráclito falou, que há uma racionalidade própria para a criação,
para a criação, não, para o universo, e que compreender essa racionalidade é aquilo que é próprio para o filósofo e aquilo que é próprio para o homem que deseja se instruir na sabedoria. É isso. O vídeo curto, mas eu espero que tenha esclarecido de alguma forma. Se você tem uma dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreva aqui no nosso canal, deixa a sua curtida, compartilhe esse vídeo em outros lugares e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.